Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Silvio Navarro, Rodrigo Constantino da Flórida e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos também na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é dia 16 de março de 2023. Confira os destaques desta quinta-feira. Rodrigo Pacheco ressuscita CPI para sepultar CPI mista. Moraes muda regime prisional de mais 129 pessoas e mantém na cadeia quase 300. Desemprego cresce nas regiões dependentes do governo. Esses e outros assuntos agora no Oeste Sem Filtro. Segundo uma pesquisa realizada entre 82 executivos do mercado financeiro, encomendada pela Quest Investimentos, 98% dos entrevistados acreditam que a política econômica de Lula está errada. 78% responderam que a situação vai piorar nos próximos 12 meses. Para 73% dos entrevistados, o país corre risco de uma recessão. Os executivos estão pessimistas também em relação aos investimentos externos. 42% acreditam que vão diminuir. Sobre a política fiscal, 32% consideram prioridade número 1 é o controle de gastos. E para começar a nossa rodada de análise e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas a Rodrigo Constantino, ele que também é colunista da revista Oeste. Muito boa noite, Constantino. O mercado, aí, segundo essa pesquisa, está muito pessimista em relação ao atual governo, né? Como é que esse mau humor no mercado pode interferir no crescimento econômico e nos investimentos do Brasil aí em curto, médio e longo prazo? Boa noite, Paula. Boa noite a todos os colegas de bancada. É uma grande honra participar aqui do Oeste Sem Filtro, programa que já é a referência de comentários sobre o noticiário do dia no país. E vamos começar falando sobre isso, né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer, na minha opinião, Paula, é se isso é pessimismo mesmo ou realismo. Porque a gente lembra sempre daquela brincadeira de que o pessimista é um otimista bem informado. Essa turma de mercado financeiro não costuma brincar muito, né, porque eles dependem, no final do dia, de retorno. É algo muito mensurável, muito concreto. Veja o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos com essas quebras aí grandes, né, de alguns bancos, como Silicon Valley Bank, que passou o tempo inteiro pensando em lacração, em discurso de minorias, identidade, tudo, e não cuidou muito do controle de risco. Então, os gestores, os executivos do mercado financeiro precisam se preocupar com o bottom line, com aquilo que vai aparecer ali no final da linha, depois de todas as operações. E é impressionante ver alguns renomados jornalistas que comentam economia há décadas no país, achando que todos eles estão imersos numa visão ideológica, influenciados, manipuláveis por Carluxo, talvez, né? São, de repente, pessoas que ganham milhões todos os anos, porque é um mercado dos mais competitivos que existem. Eu vim de lá, né, e sei do que estou falando. Mentes brilhantes, ambiciosos, os indivíduos, as pessoas que atuam lá, todos eles disputando e, de repente, eles não passam de umas marionetes na mão do Bolsonaro. Eu li isso essa semana no principal veículo de comunicação do país, incrédulo, né? Tamanho o esforço de passar pano para esse governo. O que esses executivos de mercado estão dizendo é aquilo que qualquer pessoa mais atenta está enxergando. A política fiscal do governo é uma desgraça. Um governo que o Fernando Haddad, o pior prefeito que São Paulo já teve, aquele que confessou nunca ter estudado a fundo a economia e colava nas provas, vira o fiador da estabilidade, né? Porque o Lula, presidente, seu chefe, fala muita besteira nessa área. A gente pode imaginar o que vem por aí. E aí qual é o exemplo que a turma que passa pano dá, né? Não, ele está reonerando os combustíveis, que é um eufemismo para subir impostos. Ah, então agora eu descobri, o que vai salvar o país é subir impostos. Esse é o equilíbrio fiscal.
né? O projeto todo do governo é a contramão do bom senso, de tudo que deu certo no mundo, contra a privatização, gastança, Estado perdulário, e eles acham que vai dar certo. Não vai dar certo, isso não tem como funcionar. Então, não é que eles estejam pessimistas, repito, eles estão apenas fazendo contas, coisa que jornalista militante não quer fazer. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Segundo essa pesquisa encomendada pela Quest, 98% dos entrevistados acreditam que a política econômica de Lula está errada, quase uma unanimidade entre os entrevistados. Hoje eu vou dar boa noite primeiro, Paula. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. Querido Constantino, que bom você aqui com a gente. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. O Constantino falou uma frase espetacular, né? Não é pessimismo, é realismo. É a realidade que chegou impondo aí a sua verdade, né? Fatos, o que o Ben Shapiro aqui nos Estados Unidos fala muito, né? Os fatos não se importam com os seus sentimentos. E nós sabemos muito bem que essa eleição foi a eleição dos sentimentos, do amor, da tolerância. Vamos tirar o nazista, o genocida, o novo malvadão do século, o segundo, né? Porque o primeiro foi expurgado aqui da política dos Estados Unidos, Donald Trump, e esse é o preço do amor, da política de aparências e não da política de políticas, de resultados. Agora, muito dessa gente aí, né, que provavelmente até respondeu essa pesquisa, fez o L. Muito dessa gente fez o L porque o Bolsonaro, que nojinho, né, da figura, não falastrão, e às vezes fala demais, e não tem aquela presença presidenciável. Eu vi esses dias, eu recebi no meu WhatsApp, num grupo de conservadores liberais, um post de uma rede social de um dito conservador aí da direita brasileira, mas que pregou o voto nulo, né, durante a eleição, depois tentou voltar atrás, dizendo que Donald Trump nem Bolsonaro, que eles não são conservadores e nem são liberais. Essa é a turma da imagem. Não olha os feitos, as ações, o legado. O próprio Ronald Reagan era chamado, esse não é conservador, isso é um libertário, e não olham as políticas. São as pessoas que ficam preocupadas demais com a imagem, como as coisas são entregues nas redes sociais, nas coletivas de imprensa, as picuinhas aqui e ali, né? E não prestam atenção no big picture, como os americanos falam, o que foi entregue. Eu falo muito dessa edição da Revista Oeste, porque muita gente me deu feedback nas redes sociais de como é preciosa a edição, talvez a nossa produção pode até colocar a capa, da herança bendita do governo do presidente Bolsonaro, das ações, dos feitos, do que foi entregue, das pastas técnicas. E isso tudo saiu de cena, jogaram fora a água com o bebê junto, porque o Bolsonaro não tinha a imagem que eles queriam. Silvio Navarro, muito boa noite. Alguns fatos ajudam a explicar o resultado dessa pesquisa. A gente já comentou várias vezes aqui no programa, né? O Lula criticando a alta de juros, a autonomia do Banco Central, a volta da farra dos empréstimos do BNDES, a falta de uma âncora fiscal. Está complicada a situação no Brasil, né? E a lista é longa e não para de crescer. Boa noite para você, Paula, mestre Augusto Nunes, querida Ana Paula e Rodrigo Constantino. Muito bom tê-lo aqui conosco no Oeste Sem Filtro. Boa noite para você que nos acompanha. Paula, olha, o Rodrigo fez um excelente panorama, traçou muito bem como é que pensa o mercado financeiro e também eu iria além, Paula, porque seguramente nós vamos falar aqui no programa sobre desemprego, por exemplo, então eu colocaria aí também a mente, a cabeça do empresário nesse momento.
O Brasil hoje é um país que vive uma aventura fiscal irresponsável e anunciada, pré-anunciada. Antes de o governo começar, já que o Lula disse que começou a governar antes de tomar posse, já havia a PEC da gastança e a ameaça, agora cumprida, de uma aventura irresponsável do ponto de vista fiscal. O ministro da Fazenda, colocado aí como o fiador da economia nas capas de revistas da velha mídia, veja, ele não consegue explicar a proposta de novo arcabouço fiscal, ele não consegue explicar o acordo que faz de tributação, né, do ponto de vista tributário com os governadores. Então, o que acontece? O mercado, o empresariado, tem medo, é claro. Imagine, então, o investidor estrangeiro vai colocar dinheiro num país que não tem previsibilidade alguma? É claro que não, né? A Ana lembrou bem, muita gente aí fez o L na eleição, mas seguramente ficou muito claro, já antes desse governo começar, que a nossa economia, que estava nos eixos, que estava em ordem, que demonstrou resiliência durante a pandemia pela gestão do ministro Paulo Guedes, ela vai desidratando, ela vai emperrando muito antes do que se esperava. E, enquanto isso, até agora, para quem fez o L, nada de picanha, Paula. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, nossa chefe Paula, meu irmão Silvio Navarro, meu grande amigo Constantino, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. Então, o Constantino resumiu aí a ópera que nós estamos a que nós estamos assistindo. Eu acrescento só algumas observações, né? O Lula, primeiro, qual é a política econômica dele? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O Lula acha, pelo menos achava até recentemente, que bastaria a figura dele no Planalto para que o Brasil ficasse tranquilo quanto ao futuro. Não é nada disso. Ele demorou a anunciar, o ministro da Fazenda anunciou um sujeito que confessa não entender nada de economia, que é o Haddad. Né? O Lula entende menos ainda. O Haddad está falando de um mês, né? Você vê, ele tá recorrendo a um dialeto estranho, porque já que ele não sabe o que falar, ele também não deixa ninguém perceber o que ele está falando. E mais, também está entrando nessa, de não, o Lula está lá, ele sabe o que fazer. O nosso Bessias, né? Que agora está enganando o povo no cargo de chefe da Advocacia Geral da União. Ele disse também que está resolvido o problema do desmatamento, ele tem dito isso a entidades que o consultam, está resolvido porque o Lula assumiu, todo mundo sabe o que ele vai fazer, aumentou o desmatamento. No caso da economia, você já tem dados aí perigosos, mas o mundo mudou. O Lula achava que ia governar um país em condições semelhantes às que ele encontrou no seu primeiro e segundo mandatos. O mundo viveu 8 anos de bonança. Isso não acontecia havia muitas décadas e não voltará a acontecer tão cedo. Isso é muito raro. Então, ele está pegando um mundo em crise, não sabe o que fazer, o ministro também não, e nessa pesquisa é possível confiar. Ela conversou com 82, eles conversaram com 82 executivos do mercado financeiro. Eles representam, sim, o universo aí que se quer, que se pretende entender. Não é que é uma pesquisa eleitoral, que a gente sempre faz reparos a elas, e sobretudo as que já começaram a ser divulgadas. Parece que eu estou me estendendo sobre outros assuntos, mas tem tudo a ver. Porque vão dizer que essa pesquisa não é confiável. É sim. Não dá para confiar em pesquisa que começa com 83% não sabem em quem vão votar para prefeito. Claro, é muito cedo. E nesse universo dos que acham que vão votar, você tem 7% para 6%, isso é bobagem. Essa pesquisa, não adianta o Lula ficar irritado. Ela representa, ela mostra, escancara a desconfiança crescente de quem entende de economia. E a gente segue no assunto de economia. O Brasil tem hoje 8.600.000 desempregados. A situação é pior nas regiões dependentes financeiramente do governo federal.
Na Bahia, em Pernambuco, Sergipe e Amapá, a taxa de desemprego superou os 10%. Nas regiões mais produtivas, graças principalmente ao bom desempenho do agronegócio, a situação é bem diferente. Mato Grosso do Sul, Rondônia e Santa Catarina encerraram 2022 com as menores taxas de desocupação. Ficaram abaixo de 4%. Ana, a gente percebe aí dois Brasis, né, muito diferentes em relação aos índices de taxa de desemprego, enquanto alguns disputam mão de obra, outros aí superam a taxa de 10% de taxa de desemprego no país. Paula, é um comentário que segue exatamente da primeira notícia. Eu até pedi para a nossa produção subir aí a capa da Oeste, eu não me lembro qual edição, da Herança Bendita, e ali tem todos os números. O Brasil estava numa ascensão histórica, números que batiam de maneira positiva países como os Estados Unidos, Canadá, Alemanha. Quando pensamos em algum momento da nossa existência que teríamos uma inflação menor do que a dos Estados Unidos, e, no entanto, jogamos tudo fora pela tolerância, pelo amor, e agora tudo isso que nós estamos vendo. E nós estamos, se eu não me engano, hoje é o número 75, né? É o 75º dia desse governo. Não chegamos nem a 3 meses ainda. Nem a 3 meses. Dá até medo de fazer uma projeção, o que será nos próximos 6 meses, quiçá dos próximos 2, 3 anos. Da maneira como essa carreta furacão pegou, abraçou aí a economia, programas sociais, segurança também, né? Estamos vendo o índice de violência no Rio Grande do Norte. Então, é como o Augusto falou, a gente vai trazendo todas as notícias, está aí a capa. O Silvio pode lembrar qual é o número dessa edição, mas está ali, tudo registrado. Os números do que o governo do presidente Jair Bolsonaro, como ele entregou o país a esse desgoverno que agora não tem projeto nenhum. Nós não vamos cansar de repetir isso aqui, porque até agora eles não apresentaram projeto nenhum para o Brasil. Muito pelo contrário, uma agenda de retrocesso que vai desmantelar, que vai desfazer tudo de bom que o governo do presidente Bolsonaro, com todos os seus defeitos, e aqui criticamos durante os 4 anos alguns pontos que poderiam e deveriam ser criticados, mas esse desgoverno agora vai desmantelar e desfazer tudo de bom, o bom legado, a herança bendita que o governo do presidente Bolsonaro deixou. Ana, bem lembrada, essa é a edição 141 da Revista Oeste, essa capa foi assinada pelo jornalista Arthur Piva, Herança Bendita. Diga lá, Silvio. Exatamente, tem essa capa que a Ana trouxe, mas também tem a reportagem do nosso José Roberto Guzzo sobre o mesmo tema. Aliás, a Oeste visitou e revisitou esse tema várias vezes. Nesse caso específico, tem a capa aí na tela, é claro, traz ali um balanço óbvio. Essa reportagem saiu no início do mês de dezembro, que a balança comercial ia bem, superávit primário, o número de desemprego, né, o índice de desemprego vinha caindo na contramão da notícia que nós estamos dando agora. O PIB, na contramão também do resto do mundo, o PIB brasileiro era revisado para cima, enquanto aqui os nossos vizinhos sul-americanos e mesmo na Europa, Estados Unidos, o movimento era contrário. Aliás, isso é tema, inclusive, de uma fake news recente do presidente Lula. Ele disse: o PIB, a economia cresceu nada, aspas para o Lula. Isso há poucos dias, mentiu, não houve agência de checagem para reparar a tal fake news do Lula. Ninguém comentou em editorial do consórcio da imprensa, mas sim, ele mentiu, né? Entre outros tantos números, Paulo, que a gente poderia trazer aqui. Então, eu volto ao comentário anterior quando eu disse que a engrenagem econômica que demonstrou enorme resiliência durante a pandemia, que apontou para um bom caminho até o período eleitoral, ela vai emperrando mais cedo do que se imaginava. E aí pode ter certeza que as consequências, inclusive para a popularidade desse governo, elas serão brutais e rápidas. Constantino, eu vou até pedir para a produção exibir novamente aquele gráfico, o mapa com as regiões do Brasil, com os
números ali, né? As regiões, vamos lá, mapa do desemprego no Brasil. Então, as regiões ali mais dependentes, né, do governo, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Amapá, com taxa de desemprego, então, que supera os 10%. Bahia com 13,5%, Amapá com 13,3%, Pernambuco com 12,3% e Sergipe 11,9%. E aí as 4 regiões com menor índice, né? Santa Catarina com 3,2%, Mato Grosso do Sul 3,3%, Mato Grosso 3,5% e Rondônia com 3,1%. Interessante nesse mapa que coincide aí com os votos, né, com a votação de Lula nessas regiões. Lula aí foi mais votado, não sei se no Amapá também, Silvio, mas no Nordeste com certeza, né? Diga lá. Eu ia falar exatamente isso, Paula. A divisão dos dois Brasis é tanto econômica quanto política, né? E cada vez vai se acentuando mais, porque a turma do Nordeste que fez o L em termos desproporcionais ao Sul, por exemplo, ao Sudeste, está amargurando aí situações econômicas cada vez piores. E não é por acaso, isso não é uma coincidência, né? A estratégia da esquerda radical sempre foi chafurdar na miséria, na ignorância, né? Não são os piores índices também, muitas vezes de desenvolvimento humano, de educação, quando você vai para alguns estados, algumas cidades no Nordeste. Então não é uma coincidência. Tem método, né? Como diriam, tem método. O PT vive disso. Agora, eu aprendi uma coisa nos 14 longos anos de petismo, né? E eu fui oposição com muito orgulho desde o primeiro dia, porque eu conhecia essa turma, né? Eu aprendi a nunca subestimar o seu poder de estrago. E me causa muita espécie, muito espanto, que depois desse aprendizado nacional de 14 anos, muita gente, até de mercado, alguns tucanos, né, eles passaram por uma amnésia e, de repente, eles apostaram que alguma coisa diferente podia sair dessa mesma turma. E fizeram L, e no minuto seguinte, quando o Lula começou com o seu discurso e começou a montar a sua equipe, esses tucanos de mercado começaram a demonstrar algum tipo de receio, de medo, em alguns casos até arrependimento, né? Então eu me pergunto por onde eles andaram nas últimas 2 décadas. Não dá para subestimar a capacidade dessa turma de destruir a economia brasileira. E veja até o exemplo que você deu aí na abertura, Paulo, a falar dessa pauta, né? O agronegócio tem sido o carro-chefe, a locomotiva do PIB em muitos desses estados, à exceção de São Paulo, que tem uma complexidade muito maior, tem indústria, tem serviços de ponta, e também está na mão de uma gestão muito mais eficiente. Veja que o nosso governador de São Paulo bateu lá o martelo para continuar privatizando, fazendo concessões, atraindo investimento privado, e a reação da esquerda é falar de erotização, surto de erotização, não consigo nem lembrar, porque é muito criativa essa turma da esquerda, né? Então, eles estão preocupados com coisas muito diferentes do brasileiro médio, que quer emprego, né? E o governador de São Paulo está voltado para isso, o de Minas Gerais também, tanto que disse, né, que cerca é para ser respeitada no seu estado, enquanto que o governo federal vai à contramão flertando com a turma do MST, a turma que invade e depreda e vai contra justamente o agronegócio, a locomotiva de riqueza, criação de riqueza e empregos em boas partes do país. Então, quer dizer, repito, né, se você projetar destruição quando está no poder a esquerda, principalmente a esquerda radical petista, a chance de você errar e quebrar a cara é muito baixa. Você pode, por algum prazo curto, parecer que está equivocado, porque o contexto internacional é favorável. Foi exatamente o que aconteceu no primeiro mandato de Lula lá atrás, né, com o boom da China, puxando o preço de commodities, mas mesmo assim, não era preciso ser profeta ou ter bola de cristal para ver onde é que a coisa ia acabar. E acaba sempre mal. Augusto Nunes, como bem lembrou o Constantino, o setor, o agronegócio, ajuda a explicar esse bom desempenho de regiões e de estados como Mato Grosso do Sul, Rondônia e também Santa Catarina, com uma taxa de desocupação abaixo dos 4%. Santa Catarina chega a 3,2%, por exemplo. São índices europeus, né? Nos últimos meses eu estive por várias cidades de Mato Grosso,
e Santa Catarina, sobretudo. É impressionante a paisagem que se vê. Lá eu me dei conta, a volta para São Paulo, eu tive a sensação que eu tenho quando volto da Europa. E aí eu vi que, porque lá não há a miséria agressiva, presença de mendigos nas ruas, isso não existe nessas cidades. É situação de pleno emprego. Os desempregados é que você tem a mão de obra muito desqualificada, porque eles estão com falta de mão de obra qualificada, estão buscando entre foragidos, né, venezuelanos, estão buscando em outros estados e não encontram. O que mostra a influência do agronegócio e o desenvolvimento dessas regiões. Né? Como diz o Consta, não por acaso isso se refletiu na eleição. É o mesmo quadro político. Os dependentes do governo votaram de um modo, porque a turma do Lula vive dizendo que não, o meu adversário vai acabar com o programa social, não vai dar mais dinheiro para vocês. E o povo desinformado, né, prefere renunciar ao futuro e acha que a vida é sobreviver até amanhã. E prefere não trabalhar para ganhar o pouco dinheiro que é distribuído aí por programas sociais que aumentam em vez de diminuir de ano para ano, que mostra que são programas fracassados. E o agronegócio alimenta o mundo, né, Augusto? É importante lembrar isso, alimenta o mundo. Petróleo mesmo. E foi escolhido como vilão desse governo posto, né? Desse atual governo. Foi escolhido como vilão. Ainda. 18 horas, 11 minutos. Lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste, no YouTube e também pela plataforma Rumble. A gente convida você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like, participar do nosso chat e compartilhar esse link nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, para a gente fortalecer nossa comunidade, crescer o número de inscritos aqui no nosso canal da Revista Oeste, no YouTube. E também quero fazer um convite a você que gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. Hoje é quinta-feira, amanhã, então, tem uma edição exclusiva no site da Revista Oeste para você que é assinante. Então, se você ainda não assinou, corre lá no site revistaoeste.com/assine, ou então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui do ladinho que está aparecendo na tela. Um passo a passo bem simples para você também se tornar um assinante e poder conferir os textos dos melhores jornalistas do Brasil. Amanhã tem texto de Augusto Nunes, Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel. Silvio Navarro escreve para essa edição, Silvio? Silvio Navarro, Bruno Meyer, Dagomir Marquese, que foi visitar lá o São Sebastião, o litoral norte. Na semana que vem ele vai contar pra gente aqui como foi essa experiência. Enfim, um timaço de jornalistas escrevendo para essa edição especial da Revista Oeste amanhã no nosso site. Então, para você que reclama, que está descontente aí com a mídia tradicional, a velha imprensa, vamos ajudar, vamos apoiar a Revista Oeste, uma revista nova, digital, independente. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Agora, 18 horas, 12 minutos, a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, mudou o regime prisional de mais 129 suspeitos de participar dos acontecimentos de 8 de janeiro. Eles vão para casa com restrições como o uso de tornozeleira eletrônica. 294 pessoas continuam nas penitenciárias da Papuda e da Colmeia, no Distrito Federal. Moraes concluiu a análise de todos os pedidos para liberdade provisória. Constantino, mais 129 pessoas agora foram liberadas, mas 194 permanecem presas aí entre Papuda e Colmeia. Paulo, é um absurdo. Esse tema é muito delicado, né? Talvez o país devia ter parado para debater essas prisões coletivas e arbitrárias. Né? Eu, como sou alvo desse arbítrio, né? Até hoje estou com minhas redes sociais censuradas no país, minhas contas bancárias congeladas, meu passaporte cancelado, né? Coisas que eu penso assim, estou sendo tratado que nem o Sérgio Cabral. Aí eu lembro que o Sérgio Cabral já está aí chorando, bancando a vítima, livre, leve e solto. Eu penso, não, eu estou sendo tratado como bandido, o Sérgio Cabral já está à vontade a ponto de fazer esse teatro, chinfrim. Né? Então é algo muito grave. Né? Eu, sendo vítima disso, obviamente me compadeço ainda mais, mas as pessoas foram presas, criaram a culpa coletiva, as pessoas foram levadas para um campo de concentração sem saber nenhum motivo, e muitos alegam que foram enganados.
né? Aí depois o próprio ministro vai soltando de uma maneira também arbitrária, o que mostra que a prisão em si foi da cabeça dele. Isso foi até tema de um editorial, não vou dizer da revista Oeste, independente, corajosa, porque isso a Oeste já tem denunciado há tempo. Foi editorial do Estadão. Quer dizer, até a mídia tucana, aliada ao sistema, né, que nunca levantava a voz para criticar o abuso de poder do Supremo, porque o alvo era o bolsonarismo no poder, né, agora descobriu o arbítrio e falou, opa, peraí, se no Dia das Mulheres vai lá e solta mulheres da cabeça dele, é porque prendeu da cabeça dele. E isso não é compatível com o império das leis. Não me diga. Então, o Estadão está, aos poucos, descobrindo o que está acontecendo no país. De repente, mais 2 ou 3 anos, eles se dão conta de que a ameaça à democracia não vinha exatamente de Bolsonaro. Diga lá, Silvio. Não, veja, Paula, todos os dias nós temos que fazer a mesma ressalva de que nós não apoiamos nenhum tipo de vandalismo, de depredação, e as pessoas que cometeram esses malfeitos, esses crimes, elas devem ser punidos à letra da lei. Ponto. Dito isso, vamos para o comentário agora que você acabou de trazer. Mais 100 pessoas libertadas, e as que seguem presas e que até hoje não entendem por que foram arroladas nesse processo kafkiano, né? No Dia da Mulher saíram mulheres, agora começam a sair os homens e usando tornozeleiras. Tiveram que assinar ali uma carta de crimes que muitos deles sequer sabiam o que estavam assinando. Pessoas ficaram em celas superlotadas, sem remédios, no caso daquelas que tinham remédio de uso contínuo. Nós relatamos aqui casos de mulheres que foram libertadas depois de 70 dias e que tinham a tutela de crianças com deficiências, por exemplo, eram mães, eram avós e, sobretudo, pessoas que chegaram a Brasília depois dos atos do dia 8 de janeiro, ou na noite ou até no dia seguinte. Pessoas que foram embarcadas em ônibus e levadas para o ginásio da democracia para depois ir parar na Papuda ou na Colmeia, sem saber que estavam sendo presas naquele momento e por que estavam sendo presas. Então, a gente tem que repetir isso todos os dias, mas para eu não me alongar, Paula, olha só, isso tudo um dia vai passar. Tenho dito isso aqui nos nossos programas, mas as marcas dessas prisões talvez não passem na vida de muitas pessoas que foram trancadas durante 70 dias numa cela. Tiveram as vidas marcadas e estraçalhadas. Eu quero ver quem vai reparar tudo isso um dia, para não entrar aqui no assunto da CPI, que é, sim, o que vai, afinal de contas, dizer o que aconteceu e o que não aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu acho que nós vamos tratar desse assunto na sequência. Ana e Augusto, eu quero ouvi-los a esse respeito, mas antes quero adicionar mais uma informação. Lula disse que as cadeias do Brasil estão cheias de gente inocente. A declaração foi feita durante uma cerimônia no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar. Esses dias atrás eu estava conversando com o ministro Silvio Almeida. Eu falei, Silvio, acho que era importante você pegar, sabe, a Defensoria Pública e juntar um grupo de advogados e vocês começaram a visitar todas as delegacias brasileiras para a gente ver quanta gente que está presa sem nunca ter sido ouvida por um advogado, sem nunca ter sido visitada por um juiz. Ou seja, as pessoas são presas e são confinadas. Nós queremos a cadeia que ela esteja cheia de gente que cometeu crime, mas não queremos a cadeia cheia de gente inocente como nós temos hoje no país. Ana, Lula falou que a cadeia está cheia de gente inocente. Será que ele estava se referindo às pessoas presas lá em Brasília? É inacreditável, né? É tão difícil ouvir e ver essa pessoa como presidente do Brasil, né? Um ex-presidiário, descondenado, foi solto aí numa manobra para lá de ativista do Supremo Tribunal Federal e fala, né, como se nada tivesse acontecido no 8 de janeiro. Todo o disclaimer do Silvio assina embaixo e por isso nós queremos a CPMI do 8 de janeiro, porque nós queremos os culpados punidos. Mas ele, até hoje, o Lula não tocou no assunto de que há presos políticos, de que há inocentes, né, nas cadeias por causa do 8 de janeiro.
E sabe um detalhe também, Paula, que é difícil olhar? É aquele vermelho no logo, ali na logo do Brasil, né? Governo federal, Brasil embaixo, um verde e amarelo ali bem... E aquele vermelho, nós não temos vermelho na nossa bandeira, nós não temos vermelho na ideologia conservadora do povo, no que o povo quer, liberdade. A liberdade não é pintada de vermelho, nem no Brasil, nem em lugar algum. Agora, esse vermelho, ele lembra muito o quê? Ele lembra muito os comunistas, os soviéticos, que prendiam exatamente como um balaio coletivo. Vamos prender aqui todos os dissidentes, os que têm alguma cumplicidade com aqueles que têm alguma coisa contra o governo. Vamos prender todo mundo, até famílias inteiras eram presas, exatamente porque poderiam levantar alguma suspeita sobre os ditadores, né? Stalin fez isso com a sua polícia privada ali, né? O Beria, chefe da polícia dele, fazia isso de maneira até orgulhosa. Não, eu prendo primeiro, depois eu acho um crime, se possível. Nós só enxergamos, só estudamos e testemunhamos esse tipo de conduta criminosa, tirânica, sádica, bárbara, nos regimes totalitários, nas páginas de história do mundo. E agora, né, tem que olhar, esse é o amor, esse é o governo da tolerância. É inacreditável que um comunista, eu não vou falar mais que Lula ou o PT, que eles são socialistas, que comunistas estão comandando o Brasil atualmente. Augusto, só vamos lembrar aqui para a nossa audiência que durante a campanha o Lula disse, né, abre aspas, uma juventude enorme por falta de perspectivas, às vezes é presa roubando um celular. Mata a pessoa, né, rouba isso aí, tudo bem, não tem problema. Ele continua dividindo o Brasil e o mundo em eles e nós, né? Eles são os que estão no poder. Agora, é verdade, sim, que existem inocentes presos. São as vítimas do 8 de janeiro. Esses que mudam de regime prisional e trocam a prisão em regime fechado pela liberdade, entre aspas, com tornozeleira, né? São obrigados a comparecer à delegacia da cidade, várias cidades pequenas, com todo mundo vendo, né? Para dizer que eles continuam lá, não estão conspirando, né? Não podem viajar, né? Evidentemente, estão com tornozeleira, sem saber a distância que pode ser percorrida. É um absurdo. Eles são inocentes. Não. E tem também, o Lula deveria dizer isso, os culpados soltos. Ele, por exemplo. Ele e o restante da quadrilha. Não há mais presos da Lava Jato. Não há mais. O último era o Sérgio Cabral. Acabou de sair. Esse está podendo viajar por até 8 dias, por decisão do juiz que substituiu o Sérgio Moro, quando era o juiz da federal em Curitiba. O substituto dele é o que decidiu aí beneficiar o Sérgio Cabral. E os outros culpados soltos estão por aí. O PT ficou bastante desfalcado até que a Lava Jato fosse, como direi, né? Como dizer, algemada pelos que achavam que era preciso estancar a sangria. E o Lula, que é o chefe da quadrilha, foi libertado para ser candidato. Que tal? Então o Lula está dizendo isso. Agora, o Brasil atingiu um nível de cinismo que eu não vi antecedentes. Nada comparável com isso aí. Eles parecem acreditar que eles não fizeram nada. Tem senador ali interpelando o juiz Sérgio Moro, é o Brasil do avesso. Sérgio Cabral tentando chorar, dizendo que precisa prender o juiz. E agora me vem o Lula falar em inocente na cadeia. Todos que ele diz que são inocentes são bandidos. E ele, por exemplo, está em liberdade. Ele quer que sejam soltos os seus companheiros.
né? Porque vários estão presos ali e exercem o mesmo ofício. Um se dedica aos cofres que guardam o dinheiro dos impostos, os outros roubam celulares. Agora 18 horas e 24 minutos. Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, publicou uma foto nas redes sociais para explicar o que foi fazer no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ele esteve em uma das favelas para o lançamento do boletim Direito à Segurança Pública na Maré. O evento contou com o apoio da Open Society, do bilionário George Soros. O ministro escreveu, abre aspas, soube que representantes da extrema-direita reiteraram seu ódio a lugares onde moram os mais pobres. Essa gente sem decoro não vai me impedir de ouvir a voz de quem mais precisa do Estado. Não tenho medo de gritos de milicianos nem de milicianinhos, fecha aspas. Flávio Dino entrou no local controlado pelo narcotráfico sem escolta policial. Ontem nós mostramos a imagem, está aqui agora exibindo na tela os dois carros. Então a gente acompanhou eles entrando no Complexo da Maré. Flávio Dino sai sem escolta policial, aparentemente sem colete à prova de bala também. Rodrigo Constantino, e aí, de novo essa tentativa aí de jogar nós contra eles, né? Nessa fala do Flávio Dino, falando aí, né? Soube de representantes que reiteraram seu ódio a lugares onde moram os mais pobres. É desvio de foco, né? O Augusto Nunes matou a pau quando disse que nunca se viu um grau de cinismo como esse no Brasil hoje. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Essa turma toda finge, né, que tem uma certa virtude que não tem. E nesse caso, eu fui visitar e cuidar dos mais pobres. A questão não é essa. Tem muito lugar pobre no Brasil, muito. A questão é que essas favelas, ainda mais o Complexo da Maré, um dos lugares mais armados do país, e são armas ilegais, viu, ministro? É dominada pelo tráfico. E o tráfico de drogas não costuma deixar autoridades circularem livremente, a menos que sejam vistos como aliados. Será possível? Mas o ministro da Justiça comanda a polícia. A turma que faz operações contra bandidos, marginais, traficantes, não dá para entender. Então, essa tentativa de criar uma cortina de fumaça, a extrema-direita, ainda fala de milicianos. Ele deveria saber que tem uma colega ministra do governo dele que anda muito próxima de milicianos. E, aliás, é chefe do Freixo, aquele que ficava repetindo a narrativa de que o bolsonarismo era afeito a milicianos o tempo inteiro. Então é tudo um grande escárnio, Paula. Nós estamos lidando com gente que consegue subir morro, dominado por traficantes, né? Coisa que pergunta para o jornalista da Globo, Tim Lopes, qual foi o destino de tentar investigar alguma coisa lá. A gente lembra, né? Então, quem consegue andar por essas comunidades, né, favelas, sem escolta policial, deve algumas explicações. É só isso. O deputado Eduardo Bolsonaro estava cobrando explicações. E agora vem com essa história de George Soros, o cara que mais financia desarmamento de pessoas decentes, de cidadãos corretos no mundo. Então tá claro, né? Não vamos tapar o sol com a peneira aqui. Eles querem desarmar trabalhador e querem manter armados, pelo visto, aqueles que dominam esses estados paralelos em favelas do Brasil. É tudo muito triste, viu, de observar, mesmo aqui de longe. Constantino, recebi informação aqui da produção que eu vou precisar me despedir de você, é isso mesmo? Agora está chegando 18. Deveres paternos, infelizmente, Paulo, deveres paternos me esperam. Eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade e eu me convidem mais vezes que eu vou com o maior prazer matar a saudade dos meus queridos amigos, esses feras do jornalismo brasileiro. Constantino, eu vou te pedir só para contar rapidamente sobre o que se trata o teu artigo que sai amanhã na Revista Oeste. Sobre a crise bancária que o país e o mundo, o país aqui, Estados Unidos e o mundo estão vivendo agora com essa quebra do Silicon Valley lá na Califórnia. Muita gente tem interesse nesse assunto e não domina muito. Então eu estou tentando colaborar com meus 2 centos. Legal, muito obrigada. Constantino, volte sempre ao Oeste Sem Filtro. Até uma próxima. Obrigado a vocês. E agora, voltando ao assunto da visita de Flávio Dino à favela, o deputado federal Eduardo Bolsonaro respondeu ao comentário de Flávio Dino nas redes sociais.
Abre aspas, fake news é dizer que nós rotulamos favelas como locais que só tenham bandidos quando a maioria é de trabalhadores. Quem faz isso é a esquerda, que sonsamente se diz representar favelados, mas na verdade protegem pautas do crime como desencarceramento e descriminalização das drogas. E aí, Silvio? É a mesma carta de sempre que a esquerda saca e coloca na mesa, né? Dizer que, olha, vocês estão atacando os pobres, estão atacando as favelas, as pessoas que moram nessas comunidades. É claro que não. Ontem aqui, quando nós mostramos essa imagem do Flávio Dino chegando sem escolta numa das favelas mais perigosas do Brasil, nós comentamos ali o que mais tem, a maioria, pessoa de bem, trabalhador, gente que acorda cedo, gente que sofre justamente com a economia neste momento do país por causa desse governo que está aí. É claro que sim, mas são reféns de facções criminosas que dominam essas áreas há décadas. Paula, veja só, se ele queria, o ministro Flávio Dino, se encontrar com as pessoas dessa ONG para lançar um anuário, sei lá o quê, uma cartilha, as pessoas poderiam seguramente tê-lo encontrado em outro local, por exemplo. Terem saído de lá e encontrado o ministro em outro local. Agora, experimente uma viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro passar nessa mesma rua, uma sirene, ela sai metralhada em questão de segundos, os policiais serão mortos. Não tem a menor dúvida. Ninguém entra dessa forma, sem escolta, se não tiver um acordo com a facção criminosa ou representantes, enfim. Aquilo foi previamente acordado. O que o deputado Eduardo Bolsonaro fez foi um comentário absolutamente normal de questionar, olha, o ministro deve explicação, por que ele foi lá dessa forma? Aliás, ele vai ser chamado na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, porque a exemplo do deputado Eduardo Bolsonaro, os demais integrantes também querem ouvi-lo. O ministro Flávio Dino deve explicações, sim. Né? Agora, essa bravata, essa carta de sempre, como bem disse o Augusto, de jogar o nós contra eles, vocês são defensores de milicianos, que estão dizendo que as pessoas lá, vocês são contra os pobres. Ah, vá. Falando em explicações, Silvio, o deputado federal Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, protocolou um requerimento na Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara, convocando então Flávio Dino para explicar a visita à favela no Rio de Janeiro. Ana, parece que não fomos só nós que achamos estranha essa entrada do ministro Flávio Dino na favela sem escolta policial, né? Eu não achei estranha. Vocês estão sendo injustos com o ministro. Ele foi pedir gentilmente para que os traficantes entregassem as armas, porque é proibido ter armas no Brasil. Então, falaram para ele que lá tem muitas armas ilegais. Então, ele foi lá pedir com jeitinho, olha, entrega as armas, por favor, tá? Porque a população lá fora, né, do morro, da favela, eles não podem ter armas. Então, vocês aqui também, minha gente boa, vocês aqui também não podem ter armas. Ele foi lá pedindo uma boa, vocês estão sendo muito injustos com o ministro. Ora, ironia à parte, é engraçado, né? Como a nova premissa constitucional que prendeu aí mais de 1.000 pessoas no 8 de janeiro, né, sem individualizar os supostos crimes cometidos por cada indivíduo, a mesma premissa não é aplicada numa batida na favela, por exemplo, porque não prende todo mundo que estava com arma ilegal, todo mundo que tem alguma relação com o tráfico, prende todo mundo e depois vai individualizando, Dia das Mães, Dia dos Pais, vai soltando aí a conta-gotas de maneira homeopática. E aí, Augusto? Eu queria que o ministro Flávio Dino, que foi levar ajuda, foi se reunir com pobres, escolhesse um parente dele para levar cestas básicas aos pobres com quem ele foi conversar, sem escolta e sem aviso. Está tudo tranquilo, né? Eles estão do lado dos pobres, o morro está sob controle do Estado, entra sem avisar, é só telefonar e ir para lá, manda um parente levar cestas básicas para ver se ele volta ileso. Até as areias ali das praias do Rio sabem que os morros são controlados pelo narcotráfico. Todo mundo sabe, Flávio Dino sabe também, como sabem os moradores.
Os pobres do morro são submetidos, subjugados por organizações criminosas. Não existe vestígio da presença do Estado lá. Ele é ministro da Segurança Pública também. Manda instalar uma delegacia no morro para ajudar a pobreza, lá para ver se alguém sobrevive. Nós conversamos já mais de uma vez com o general Braga, que comandou, né, as forças ali que cuidaram da intervenção no Rio. Ele contou do perigo que é aquilo, do perigo. Os morros são controlados por criminosos. E ele finge que não, os pobres vivem tranquilamente. Ele só foi conversar com isso e nós somos os preconceituosos. Pois bem, eu trabalhava no Jornal do Brasil em 2008, quando o Jornal do Brasil mudou o local, o endereço de trabalho da redação e foi para um prédio perto, era uma casa, na verdade, ali na horizontal, foi um colégio desativado e ficava perto da Marquês de Sapucaí. Na primeira semana, entraram caras do morro e começaram a mexer. Eu não estava lá, eles me relataram. Todos os jornalistas relataram o que aconteceu. Eles começaram a mexer nos computadores, nos teclados, né, para mostrar quem é que manda, andando pela redação, os 4, 5. Aí paravam, pegavam, mexiam, interferiam no texto e tal, e saíram. Daí a pouco, eles começaram a assaltar quase que diariamente os restaurantes onde almoçavam os jornalistas, ali perto. Também para mostrar quem mandava. Aí o dono da empresa telefonou para o governador e para o secretário de segurança, e os dois deram a mesma resposta. Olha, vocês precisam se entender com a comunidade. Era perto da Paulo de Fronten, lá no Rio de Janeiro, na avenida. A comunidade estabeleceu, quer dizer, os chefes da favela, os criminosos, estabeleceram o número X de cestas básicas que o jornal precisaria entregar diariamente. A empresa aceitou. E só assim os jornalistas sofreram menos assaltos, não foram totalmente interrompidos. E eles deixaram de invadir a redação. Isso é o morro que o Flávio Dino considera sob controle. Ele fala em miliciano, vai falar para a colega de ministério dele, como é que é a ministra do Turismo? Daniela do Vaguinho. Pronto, vai conversar com ela. Quem protege miliciano é o governo. O pessoal aqui do chat lembrou, Paula. Silvio... diga lá, Ana. Só para recomendar à nossa audiência, né, o pessoal aqui realmente muito interessado no assunto, pesquisem quem é George Soros e Open Society e o tipo de trabalho que esse homem ele financia no mundo, não é só no Brasil não, no mundo. Façam isso. Boa, Ana, estava só lembrando aqui, Silvio, Augusto, aqui no chat, o Marcelo Ribeiro lembrou do episódio, da forma como o então candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas, foi recebido na favela de Paraisópolis, aqui em São Paulo. Perfeito. E aí, o que é que a assessoria de imprensa nas redações da esquerda fez? Tentou dizer que era fake, que tinha sido montado, que o então ex-ministro Tarcísio, porque ele ainda não era governador eleito de São Paulo, teria armado toda aquela situação, Paula. E olha, para complementar aqui, reforçando o que disseram Augusto e a Ana, é importante também a gente lembrar o que foi que o Flávio Dino foi fazer lá. Foi lançar uma cartilha, um programa. Ó, a pasta dele e todo esse material prega o quê? Desencarceramento, diz que a polícia mata, que a polícia comete excessos. No dia seguinte a essa visita, o Lula diz o quê? Que coitado do jovem de 18 e 19 anos que roubou, nem sabia direito que estava cometendo aquele crime, que ele precisa ser ressocializado, que a cadeia está cheia de inocentes. Você percebe como tem toda uma linha estruturada na visita, na cartilha, na reação nas redes sociais, na contra-reação nas redes sociais, depois na visita do Lula, né?
Não é assim, aconteceu, é tudo muito bem pensado, tem toda uma ideologia por trás e principalmente tem método tudo isso, né? Tem tudo muito bem ajeitadinho. O Marcelo Freixo, que é um dos líderes da esquerda lá do Rio, defende abertamente o desarmamento da Polícia Militar. É isso. Silvio, pelo menos nesse quesito o governo está bem alinhado, né? 18h39. Quero agradecer a nossa audiência. Mais de 53 mil pessoas nos acompanham ao vivo aqui no programa Oeste Sem Filtro, tanto na plataforma Rumble como também no canal da Revista Oeste no YouTube. E agora a gente tem um recado do nosso parceiro e voltamos logo com mais informação, notícia e entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. Meu amigo, minha amiga, você que está com problema de visão, sente sua vista cansada, visão turva, tem problema de catarata ou glaucoma? Esse recado vai para você. Acaba de chegar ao Brasil o Lírios Vision, um suplemento natural que vai melhorar sua capacidade de enxergar. Ele tem luteína, zeaxantina e mais vitaminas e minerais que vão cuidar da saúde da sua visão. Ale, explique melhor pra gente como funciona esse suplemento. E é um suplemento que já está fazendo um sucesso em todo o Brasil, gente. Sabe por quê? É um suplemento bem completinho, com apenas uma cápsula por dia, porque ele é super concentrado, ele vai equilibrar as vitaminas da sua visão e vai auxiliar na regeneração das células desgastadas, fortalecendo a mácula e a retina. Pronto, fortaleceu a mácula e a retina, você volta a enxergar melhor, com mais nitidez. E o bacana é o seguinte, Cris, que quem já está tomando Lírios Vision já sente a diferença, já consegue voltar a ler um bom livro, já consegue dirigir à noite. É um suplemento bem completinho para a saúde dos seus olhos. Não perca tempo, ligue agora e adquira seu kit Lírios Vision. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Corre pro telefone. Não sofra mais com problemas de visão e trocas constantes de óculos. Para você tem ainda uma novidade. Quem estiver agora assistindo ao Oeste Sem Filtro vai ganhar desconto. Tem promoção, Ale, é isso? Tem promoção especial para 50 primeiras pessoas que ligarem já. Então tem que ser rapidinho, 0800 787 7070. Você vai garantir o Lírios Vision com 50% de desconto, gente. É metade do preço, 50% de desconto no cartão de crédito e você ainda ganha uma linda semijoia folheada a ouro. Então não perca tempo e cuide da saúde dos seus olhos. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Lírios Vision, você enxergando bem. E o senador Plínio Valério, filiado ao PSDB do Amazonas, apresentou uma proposta de emenda constitucional que fixa em 8 anos o mandato dos ministros do STF. Hoje, os ministros devem aposentar-se quando completam 75 anos de idade. Se aprovada, a regra passa a valer para os novos indicados. Neste ano, Lula vai indicar 2 integrantes para a corte, para as vagas dos ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Eles vão se aposentar em maio e outubro, respectivamente. E agora, então, é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. E nós vamos conversar agora com o autor do projeto da PEC, o senador Plínio Valério. Muito boa noite, senador. O senhor me ouve bem? Eu ouço sim, muito bem. Boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Senador, essa PEC que o senhor propôs fixa o prazo de atuação dos ministros do STF em 8 anos, sem direito à recondução. Minha pergunta é a seguinte: existe alguma previsão nessa proposta para alterar o critério de escolha dos ministros do Supremo? Hoje, por exemplo, só 2 ministros são juízes de carreira, né? O ministro Luiz Fux e a ministra Rosa Weber. Eu fiz, a exemplo do que eu fiz na Lei de Autonomia do Banco Central, que também é de minha autoria, eu fiz uma espinha dorsal e não botei muito penduricalho, para não criar problema, para ser mais fácil de digerir, como acabou acontecendo. Eu fiz a mesma coisa aí com o critério para a escolha dos ministros. A nossa PEC é para dar celeridade e botar freio, para dar demonstração ao brasileiro de que o Supremo não é assim tão Supremo, que pode muito, mas não pode tudo. O que é a nossa PEC? Estabelece um mandato fixo de 8 anos, sem direito à recondução, e acelera, dando 30 dias para que o presidente da República indique ao Senado o nome do substituto, quando vagar.
E nós temos até 120 dias para aprovar, sabatinar, aprovar, referendar ou não. E o presidente teria mais 10 dias para sancionar, para que não se repita o episódio que aconteceu com o André Mendonça, quando paralisou e a corte, que só tem 11, acabou sempre decidindo com 10. Então, seria celeridade e freio. Essa é a espinha dorsal da nossa PEC. Perfeito. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Boa noite, senador. Um prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui na Revista Oeste. Bom, se o Brasil fosse um país sério e diferente, a maioria dos brasileiros não saberia o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles só se manifestariam nos autos e obrigatoriamente teriam no currículo o notório saber, uma carreira na área jurídica consolidada. Agora, senador, a gente sabe que uma PEC é difícil passar, principalmente com base, espelhando essa votação para a presidência do Senado. Então, mais ou menos ali dá para ter uma temperatura dos grupos políticos hoje divididos na casa. Mas eu queria ouvir do senhor qual é o leque de apoios que o senhor tem para levar essa proposta adiante, que precisa de um quórum qualificado. Hoje é muito mais do que já foi. Essa PEC é de 2019. Eu vi o ministro Dino falando aquelas bravatas, aquela bobagem que ele sempre fala, dizendo que era retaliação do Senado. Ora, é de 2019. Quando eu apresentei a PEC, não tinha passado nenhum boi na porteira. Ali não tinha passado nenhum boi. Depois passou um boi, passou a boiada, e hoje já é o tanto quanto meio tarde para isso. Então, a gente sente um apoio bem maior. Muito maior mesmo. Inclusive, a gente extrapolou. O Lewandowski tocou no assunto, o Moraes tocou no assunto, o Gilmar já tocou que não quer. Então, isso é legal, essa discussão. Mesmo que não consigamos, e nós vamos tentar conseguir a qualquer custo, é bom trazer esse tema. O Senado está muito mal com a população. E nós precisamos nos reaproximar daqueles que nos elegeram, que nos mandaram para Brasília. E uma das formas é exatamente dizer, olha, o Supremo tem freio. Então, a gente está assim, aqueles 27, 30, que já a gente sabe que tem, poderá ser ampliado. É muito difícil, sim, 2/3, mas não é impossível. Eu lembro, me permito lembrar, sobre a autonomia do Banco Central. Quando eu ventilei, que apresentei a lei, também era tabu, ninguém conversava, e a gente acabou aproveitando. Eu tenho muita esperança, porque nós somos representantes do povo, oriundo da vontade popular, e o povo quer essa demonstração. Agora, há quem discorde lá dentro, por exemplo, discorde não, quem pondere. O Moro, por exemplo, conversou comigo e falou, olha, eu gosto da ideia, estamos juntos, mas eu defendo 12 anos. Eu falei, não tem problema, a gente vai ter na tramitação, vai ter possibilidade para isso. E complementando lá a primeira pergunta, o modus de escolher o ministro continua aqueles mesmos, tá bom? Continua da mesma forma. Como eu falei, o importante é fixar, porque os ministros, alguns deles, praticamente quase todos, não se sentem mais humanos, não se sentem mais mortais. Eles pensam que a sede do Supremo é o Olimpo, se julgam semideuses. Por quê? Porque só vão sair aos 75 anos, inimputáveis. Hoje, de onde é que o Barroso dá entrevista? De Nova York. Onde é que o Gilmar dá entrevista? De Portugal. Então, esse pessoal sabe que quando sair não vai ter problema. E tendo 8 anos, eu entro hoje, mas saio daqui a 8 anos, vai dar tudo de si, vai trabalhar bem para que seja bem-vindo e depois aproveitado, talvez, no mercado. Não vai achar o que acha agora, que não tem que dar satisfação nenhuma. O Supremo usurpou há muito tempo a prerrogativa do Legislativo e também a do Executivo. E a gente tem que fazer algo. Como a gente sabe que o impeachment nem lido em plenário embora tantos pedidos que tenham, a gente quer pelo menos que se discuta o mandato fixo. Isso é muito bom, muito salutar essa discussão. Eu fiquei feliz porque surgiu agora, veio à tona e veio à ribalta. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Plínio Valério. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Muito boa noite, senador. Bom, parabéns pela iniciativa, embora eu acredite que uma PEC dessa acabe entrando, no campo político dentro do STF e ela não passe, de uma maneira como deveria passar, mas parabéns pela iniciativa, porque é um assunto que precisa ser trazido, ao debate público, as pessoas precisam começar a falar sobre isso. E uma pena que no Brasil nós não temos a premissa como aqui os americanos, que qualquer indicado para a Suprema Corte tem que ser juiz, tem que passar pela carreira de juiz, até porque a sabatina no Senado, ela fica muito em cima das decisões que aquele indicado ou aquela indicada, eles tiveram nas instâncias inferiores. E como nós não temos isso, senador,
como levar a sabatina do Senado a sério? Como podemos usar a sabatina? Porque hoje é o único instrumento que temos para não deixar que um juiz, um ministro ativista, um advogado ativista, ele entre no Supremo Tribunal Federal. Como tornar essa sabatina uma ferramenta séria que pode bloquear esses ativistas e militantes? Ana Paula, a sabatina das quais eu participei realmente é uma coisa para inglês ver. Você já vai para lá sabendo quem é a favor, quem é contra. Muitos já vão para elogiar, né, o novo ungido, já vão para fazer amizade com o novo ungido. Eu acho que a melhor forma é melhorar a qualidade, melhorar realmente a qualidade de nós, senadores. E o povo tem essa oportunidade, ao contrário do que tem no Supremo. Vão aos 75, e a gente, no caso do Senado, de 8 anos. Eu acho que é melhorar a qualidade. A gente fala muito em independência, muita gente critica, dizendo assim que tanto por cento do Senado, critica não, expõe, mostra, tanto por cento do Senado tem processo no Supremo, por isso se cala. Eu sou daqueles que não tem, graças a Deus. Então a gente tem que melhorar isso. A melhor forma é de você, no seu estado, quando for escolher o seu senador, você olhar, veja o currículo dele, ver a ficha dele, se ele tem processo, esse daí não vai fazer sabatina de Araque. Eu lembro que a sabatina no meu município, lá em Nepé, interior do Amazonas, o pessoal de sabatina de matemática, errava, pegava bolo, eu ainda sou dessa época. E ali errou, a gente devia mostrar que ele está mentindo, que ele está errando. Mas, na realidade, é todo um teatro, viu, Ana Paula? Infelizmente, eu não estou faltando com ética, nem acusando ninguém, mas, infelizmente, é um teatro. Aquela bola que a gente joga quicando na grande área e o sabatinado vai e chuta. Enfim, é melhorar a qualidade do legislador. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Senador, boa noite, é um prazer conversar com o senhor. Eu entendi assim, que os resultados das eleições de outubro mostraram que o povo conhece mais o Senado e entendeu, por exemplo, que cumpre ao Senado coibir eventuais abusos, não tem faltado, do Supremo Tribunal Federal. Os que tinham ainda mais 4 anos de mandato, né, tem praticamente, e não precisaram disputar a eleição, entenderam esse recado, pelo menos alguns deles, entenderam ou não? Entenderam, Augusto, um prazer estar com você aqui também. Entenderam sim, porque se você pega, não sou tão bom de número, a gente teve, eu acho que entre 15 e 27 candidatos à reeleição, mas desses 5 ou 8 candidatos ao governo, e só um ganhou. E só um ganhou, o candidato ao governo. E desses 27, só 5 voltaram. 5 só, os outros foram reprovados. Então, acendeu sim o sinal de alerta, o sinal amarelo acendeu. E isso é muito bom. É porque também a população, quando ela escolhe o alvo, acaba escolhendo errado. Por exemplo, qual é o alvo para pressionar o Supremo? Né? Qual é o alvo para pressionar Alexandre de Moraes? Não é porta de quartel. Embora eu defenda, quem foi lá, defende, e tenho muitos amigos lá, defende sempre. Tanto é que eu visitei a Papuda. Eu estive visitando a Papuda e visitei a Colmeia. Então, o alvo ali seria os senadores. Seria pressionar os senadores, porque só o Senado, unicamente o Senado, pode, de verdade, fazer algo, porque a Constituição assim o assegura. Mas eu queria também chamar a atenção para 2 coisas aqui, e me permitam, me perdoem. Uma delas é que hoje o Brasil tem mais uma jabuticaba. Eu vi vocês falando aí no Sérgio Cabral, falando, me apontem um corrupto da Lava Jato preso, mas tem corruptores da Lava Jato presos. Ora, se tem corruptores condenados, obrigatoriamente haveria corruptos. Então, é mais uma jabuticaba que se faz aqui. E a gente tem que fazer, porque a gente tem que entender, quando você escolhe ser pessoa pública, um homem, uma mulher pública, você tem que se despir dos medos, da calúnia, injúria e difamação, porque nós estamos sujeitos a isso. Eu fui criticado para aqueles blogs pagos por ter ido à Papuda, por ter ido defender, ser solidário a terroristas, né? Quer dizer, é tanta imbecilidade que a gente vê, mas alguém disse aí no começo, acho que foi o Augusto, nós estamos vivendo realmente na democracia do cinismo, a pirâmide inverteu, os valores estão investidos, e esses caras mentem a narrativa tão mentirosa que eles acabam acreditando na mentira deles.
É tudo factóide, é tudo narrativa, e a gente vive combatendo isso. No Senado nós vamos ter algum equilíbrio, viu? Tem sim, vai ter a base governista, que não é a maioria hoje. Ontem, uma senadora da base governista foi para cima do meu pedido de CPI das ONGs. Aí mostrou claramente quem não quer a CPI das ONGs, que é a base governista. E essa é a nossa luta que a gente trava. Eu, felizmente, graças a Deus, posso dizer que o Alexandre de Moraes, ele erra quando manda prender, ele é arbitrário quando manda prender, e é arbitrário quando manda soltar. Do jeito, da forma que ele manda soltar, é porque pode soltar. Não tem acusações e não tem provas. Então a gente vive essa inversão de valores. E eu não quero que a minha passagem no Senado seja assim, daquele que concordou com desmandos. Eu acho que os impeachments, os pedidos de impeachment, principalmente do Alexandre de Moraes, do Barroso, deveriam ser reavaliados e pelo menos um deles ser levado a plenário, para que a gente pudesse votar. Vai perder quem vai votar a favor? Vai, mas nós vamos votar e a população vai saber que o Senado está fazendo o seu papel, usando das suas prerrogativas, não deixando mais que o Supremo faça. E aqui é a segunda coisa que eu queria falar. O próprio Senado é culpado. Ontem mesmo, a pessoa que falou das ONGs falou que vai recorrer ao Supremo. Sabe, aquele menino que tropeça no brinquedo, chora e chuta o brinquedo e não quer mais, são alguns senadores, são eles os verdadeiros culpados do Supremo estar achando que pode. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Plínio Valério. A gente tem tempo para mais algumas perguntas. Diga lá, Ana. Senador, eu gostaria de puxar exatamente esse gancho aí sobre um possível pedido de impeachment dos ministros que cometam inconstitucionalidades trazido para o plenário do Senado. Nós vimos que nos últimos 2 anos isso aconteceu de uma maneira muito recorrente. O ministro Alexandre de Moraes, Barroso, cometendo várias inconstitucionalidades, e a nossa única ferramenta constitucional para frear esse tipo de conduta, que é o Senado, o senhor Rodrigo Pacheco resolveu engavetar todos os pedidos e agora o mesmo Rodrigo Pacheco foi reeleito à cadeira de presidente do Senado. O senhor sinceramente acredita que, se mais inconstitucionalidades forem cometidas, o Rodrigo Pacheco vai trazer essa discussão de um impeachment do ministro para o plenário? Ele prometeu trazer para a ordem, não digo da ordem do dia, para trazer para o palco, ele prometeu os assuntos referentes ao Supremo. Eu acho muito difícil essa história do impeachment, mas ela é necessária que nós possamos discutir. Até porque estão se armando, e vocês já devem saber disso, nós alertamos, as presidentes a mim, a gente está desde o começo alertando. Foi criada uma comissão de notáveis, né? Criada pelo presidente do Senado, notáveis, para estudar e atualizar e modernizar a lei do impeachment. E essa comissão aí foi presidida pelo Lewandowski. E foi assessorado, a secretária foi uma assessora do Lewandowski. Então, a gente começou a questionar e querer isso para a gente. Por que eles estão correndo com isso? Porque a lei do impeachment de 1950, ela enquadra todos eles. Não escapa ninguém. Até a ministra que deu aquele voz, não, eu sei que é constitucional, mas vamos permitir isso. Isso aí está previsto na atual lei do impeachment. São 5 incisos, enquadra todos eles. Aquele que muda de voto meses depois, aquele que diz assim, tipo, perdeu o mané. A lei prevê isso. Ela é antiga, te guarda, mas é a lei. Então, eles estão correndo para mudar. E o que eles apresentaram, essa comissão apresentou, é uma vergonha, é um assinte, é uma esculhambação para com o Senado. Eu já disse isso, aceitar um anteprojeto desse, vamos discutir, mas pelo menos aceitar algo daí, o que é de bom, tudo bem. Mas o que eles querem, simplesmente, traduzindo, blindar o Supremo. Então, se essa lei do impeachment, sugerida por essa comissão, for aprovada, não se pode empichar ministro nunca. Nunca, porque o Lewandowski comandou e eles fizeram tudo prevendo o Supremo. Agora, é tomar o nosso papel. Agora, eu demorei tanto, a minha carreira foram 36 anos para chegar no Senado, 15 eleições, 14 perdidas. Estou senador da República, não posso me prestar a esse papel. E eu disse naquele dia para o Rodrigo da tribuna, o Senado, embora quem não pode parecer e tratar, não é a casa da mãe Joana. Então, eu alerto para isso. Esse anteprojeto da lei do impeachment é um absurdo. A gente tem que estar alerta para não deixar isso passar. Senador, o pessoal aqui do chat está perguntando quem o senhor votou para a presidência do Senado? Olha, essa questão de votação, nós fizemos campanha, eu fiz campanha para o meu amigo Girão. Depois a gente se juntou com o Marinho. Sabendo que ia perder. Aí você começa a ver
o blog do me esculhamba que eu votei no Pacheco, outro me esculhamba que eu votei no Marinho. Então, como a gente é independente, eu fui até o último minuto com o Girão, porque era verdadeiramente um candidato que teria chance de ganhar, mas naquela hora ele teria apenas alguns votos, da forma independente, porque o Marinho chegou carimbado de Bolsonaro. Então, qual era o teto do Marinho? 34 votos, a gente achava. Ele chegou a 32. E a gente pensava que com os 10, 8 que nós éramos do Girão, pudesse juntar tudo com o do Marinho. Na hora, o Girão desistiu para o Marinho. E a gente pegou porrada dos dois lados. Então, hoje, a gente está muito próximo ao Marinho, tem conversado bastante, conversado com o Moro, com o Marinho, até com o general Mourão, essa questão de Amazônia. E a gente está se juntando. Né? O Pacheco foi reeleito. Eu não tinha nem dúvida que o Pacheco ganhava a eleição. Não tinha nenhuma dúvida, porque a gente conhece o perfil do que ficou e dos que vieram. Então, hoje nós estamos existindo aí, nós somos hoje, eu acho que uns 27, não seremos mais os 32. Nós não podemos aprovar grandes coisas, mas nós podemos atrapalhar muita coisa. E a gente está caminhando nessa união para ver até onde a gente chega. Diga lá, Silvio. Senador, bom, temos aí talvez a principal discussão nas últimas semanas no Congresso é a CPMI mista do 8 de janeiro. Sai ou não sai? Assinaturas tem. Mais de 190, 193 na Câmara e 35 no Senado. Paralelamente, teve a proposta da Soraya Tronic, exclusiva para o Senado. Houve uma contestação, um impasse, porque as assinaturas são de legislatura anterior. O Supremo já está arbitrando. Mas o fato é que, na última hora, o governo vai tentar, pelo menos é o que a gente tem ouvido, fazer com que essa CPI exclusiva do Senado passe na frente da CPMI. Isso. Para que o governo tenha maioria, algo parecido com o que foi na CPI da Covid. Faz sentido essa avaliação que nós temos recebido? O senhor tem ouvido isso? Faz sentido, sim. A gente nota esse cuidado que estão tendo com a CPI que a Soraya pediu, e eu assinei o que ela pediu. O Pacheco está tendo cuidado de juridicamente ir lá nos advogados ver se cabe, porque aqueles senadores que assinaram e que saíram, não pode contar mais, então tira esses aí. Agora estão vendo se aqueles que assinaram, se eles confirmam. Por exemplo, hoje o Amin e eu, nós confirmamos da tribuna, que jamais retiraremos. Mas a gente sente, à medida que a CPMI se impõe e no Senado eles não vão conseguir tirar até o 27. Pode ser até que chegue a 28, mas nunca no Senado vai permanecer. Permanecerão 27 assinaturas no mínimo. Isso aí, no mínimo, não terá problema algum. No Congresso, na Câmara, me parece a mesma coisa. Mas à medida que a CPMI cresce, que ela está inevitável, pode ser sim, que eles venham com essa manobra de querer outra CPI, que no Senado acham que podem controlar. Né? E eu torço para que seja um ledo engano, para que a gente, a partir dessa CPI, a gente possa desmembrar o fio aí do novelo. Agora, CPI tem que ter, esse 8 de janeiro tem que ser reavaliado, a história tem que ser contada, né? Contada. Isso aí, alguém disse também agora aí que vai passar sim. Agora, como eu visitei a Papuda e a Colmeia, eu acho muito difícil esses inocentes aí condenados não terem problema psicológico daqui para frente. O que eu vi na Papuda, no olhar das pessoas, na Colmeia, no olhar das pessoas, o que eu vi, eu não consigo esquecer, e não vou esquecer tão cedo. Aquele inocente, né? Aquele que foi por ônibus. Tem uma coisa interessante aí, que eu vi na Papuda, de uma conterrânea amazonense, disse assim: senador, nós estávamos lá, eu, meu marido, o marido estava preso também, nós não estávamos fazendo nada, mas um homem fardado chegou para nós e disse assim: evitem entrar nos ônibus. E a gente não entendeu aquele recado. Inocente eu estava, não sei por que não entrar no ônibus. Eles realmente entraram no ônibus, foram para o matadouro sem ter conhecimento disso. E são muitos casos. Eu jamais vou esquecer o olhar daquelas pessoas que pensavam que eu, senador da República, todo engravatado, todo cheio de broche, pudesse fazer alguma coisa. E nada mais do que fiz foi ser intermediário entre a mulher presa e o marido preso, ligando para 2 filhos deles, lá em Joinville, que ela estava sem saber, 2 filhos menores, porque estava. Eu fiz essa ligação de um preso amazonense ligando para a mãe para dizer que conversei com ele. Foi um movimento, e repito, muita porrada por isso, mas um homem público não pode ter medo. É muito difícil, muito difícil. A gente precisa trazer isso à tona, precisa apurar. E o governo não quer porque tem culpa. Não tem disso, não quer porque tem culpa. Mas se o Senado não conseguir empurrar a CPMI ou a CPI,
não tem por que mais a gente ficar gritando, se achando, né? Achando que pode fazer alguma coisa. Se não surgir uma CPI, a CPI das ONGs, né, que eu peço, está toda legalzinha para ser lida, está enfrentando barreiras tremendas. Aí você imagina falar no Jorge Soros aí. Imagina o que o Jorge Soros tem de financiamento. Esse Fundo Amazônia, que é uma balela para a Amazônia. O Fundo Amazônia só serve para financiar, só serve para botar luva na mão que eles escolhem. E é uma pura enganação. E a gente quer desvendar essa caixa preta também. Nós conversamos ao vivo com o senador Plínio Valério, só para registrar, mais de 52 mil pessoas nos acompanhando ao vivo aqui no programa Oeste Sem Filtro. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Até uma próxima. Até uma próxima. Sempre convidar, estarei aqui, porque é bom demais ouvi-los a todos vocês. Aprender e levar alguma informação. Boa noite, paz de Cristo a todos. Obrigada. E essa semana, a empresa de mídia e entretenimento Brasil Paralelo lançou mais um documentário em sua plataforma de assinantes, a trilogia A Direita no Brasil. A produção relembra o ressurgimento da direita brasileira e a trajetória vivida pelo movimento de 2013 a 2023. Para obter um retrato fiel do movimento, eles entrevistaram diversas personalidades que viveram essa década de protagonismo da nova direita. O objetivo do documentário é refletir sobre os erros e acertos desse período e buscar responder à incômoda pergunta: afinal, há um futuro para a direita no Brasil? A produção estreou com exclusividade no streaming da Brasil Paralelo, onde os assinantes podem assistir ao filme e entender mais profundamente os rumos políticos da chamada nova direita. Para facilitar o acesso de mais brasileiros a essa produção, a Brasil Paralelo decidiu aderir à Semana do Consumidor e você pode assinar pela metade do preço. Garanta agora a sua assinatura com 50% de desconto e libere seu acesso ao conteúdo completo da Brasil Paralelo. Além de assistir ao novo documentário, você libera seu acesso a mais de 100 produções originais, além de centenas de filmes, programas, séries, conteúdo infantil e cursos exclusivos. O legado da Operação Lava Jato foi positivo ou negativo para o Brasil? Tiveram que fazer alguns pequenos pecadilhos para conseguir furar o sistema de defesa podre, torto que tem aqui. Tiveram. O grande problema do Sérgio Moro é que eu acho que, de fato, ele tinha objetivos políticos. O ressurgimento da nova direita está próximo de completar 10 anos. E a Brasil Paralelo reuniu mais de 20 figuras públicas que viveram o ressurgimento da direita brasileira na pele, para examinar o caminho percorrido e responder a uma pergunta incômoda. Afinal, há futuro para a direita no Brasil? Aproveite a Semana do Consumidor na Brasil Paralelo e garanta seu acesso à trilogia completa A Direita no Brasil com 50% de desconto. Por menos de R$10 por mês, você libera seu acesso imediato ao nosso aplicativo e plataforma de assinantes com mais de 100 produções originais, filmes selecionados a dedo e muito mais. Toque no link e aproveite a promoção. Mas corra, pois a oferta termina em breve. Não perca a oportunidade de garantir seu acesso ao conteúdo exclusivo para assinantes da Brasil Paralelo pela metade do preço. O plano básico sai por menos de R$10 por mês. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui embaixo ou acessar www.brasilparalelo.com.br/oeste. E a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro. Vamos para a pauta política. Rodrigo Pacheco determinou aos senadores que até amanhã confirmem ou retirem a assinatura no requerimento que pede a instalação da CPI sobre o 8 de janeiro. Novos nomes poderão ser incluídos. E a gente não deve confundir essa CPI proposta pela senadora Soraya Tronic com a comissão mista que reúne deputados e senadores. Nesta semana, Pacheco disse em resposta ao Supremo não ser possível instalar a CPI proposta pela senadora Soraya Tronic, porque as assinaturas foram coletadas na legislatura passada. Agora ele parece ter mudado de ideia, né, Silvio? Ô Paula, veja só, o senador Plínio Valério respondeu a essa pergunta e deixou bem clara qual é a estratégia em curso nesse momento no Congresso. Eu perguntei a ele, falei, faz sentido essa informação que a gente tem recebido das nossas fontes? Ele confirmou. Então, o que acontece? A senadora Soraya Tronic coletou assinaturas, 35 assinaturas, mais do que o mínimo necessário para instalar uma CPI sobre o 8 de janeiro no Senado. Aí,
houve a constatação de que alguns dos nomes não estavam mais no exercício do mandato, são da legislatura anterior. Bom, houve uma provocação do Supremo Tribunal Federal e do próprio ministro, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Provocação no sentido de ser instado a responder se valia, se não valia. O Pacheco disse que não vale. Bom, agora que a CPMI avança, tem 193 assinaturas de deputados, tem o número necessário de senadores, o que é que o governo, e é claro que o Pacheco está empurrando a CPMI com a barriga para ganhar tempo, né? E estipula 48 horas para reconfirmação de nomes da CPI exclusiva do Senado, é claro que essa é a manobra. O governo vai tentar, se não tiver mesmo como barrar uma CPI do 8 de janeiro, que a CPI seja exclusiva do Senado, porque lá o Rodrigo Pacheco teve uma maioria folgada na votação em relação ao Rogério Marinho, o próprio senador Plínio acabou de dizer que aqueles 32 nomes talvez sejam 27, por aí vai, ou seja, a CPI vai ser dominada pelo governo, vai ser uma CPI como a CPI da Covid, um puro palanque eleitoral fora de época, um grande teatro, uma produção em larga escala de manchetes de festim para o consórcio da imprensa e ninguém vai investigar nada. Porque se o governo tem alguma culpa nessa história, tanto que não quer uma CPMI, não vai se chegar a uma conclusão com uma CPI exclusiva do Senado. Ou alguém imagina que Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e grande elenco não estarão presentes justamente para blindar qualquer tipo de investigação. Então é necessária a participação dos deputados, porque lá a trincheira é muito grande da oposição. E a oposição vai ter maioria nessa comissão. Então os vídeos na íntegra de tudo o que aconteceu e foi monitorado serão requeridos. As pessoas que vão sentar ali sob juramento, sem poder mentir, são pessoas do próprio governo. É claro que o Lula não quer uma CPI para investigar tudo isso. Durante 6 meses, por exemplo, que é o tempo prorrogável para uma CPI, no primeiro ano de governo que ele não tem nada para mostrar, o governo dele, obviamente, vai acabar produzindo o quê? Notícias ruins. A CPI vai produzir notícias ruins sobre o governo dele. É disso que se trata, é uma manobra. Agora, se vai dar certo ou não, mais uma vez, se o senador Rodrigo Pacheco cumprir a sua prerrogativa constitucional, o dever do seu mandato e da cadeira que ocupa, ele vai ler na sessão do Congresso que ele tem que marcar a CPMI e ela será instalada. Agora, se ele vai continuar empurrando com a barriga e todo mundo, inclusive a própria oposição ao governo, vai ficar assistindo isso de braço cruzado e mãos atadas? Bom, aí também não tem o que fazer, né? E Silvio, o senador Eduardo Girão cobrou ontem uma posição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos acompanhar. Eu gostaria de perguntar ao senhor com relação à próxima reunião do Congresso Nacional, porque a CPMI e a população está fazendo um pouco de confusão com relação a isso, e a letra M faz toda a diferença. Eu acredito que tem mais legitimidade. Vou explicar rapidamente por quê. Porque as duas casas foram depredadas, fruto de vandalismo, né, no dia 8 de janeiro. Não apenas o Senado Federal, mas também a Câmara dos Deputados. É como aconteceu no Capitólio, lá nos Estados Unidos, né? Então, o Congresso Nacional foi quem fez a investigação. Então, eu queria saber, porque é uma crescente demanda da sociedade, saber quando é que está agendada a próxima reunião do Congresso, que eu tenho certeza que a primeira coisa que o senhor vai fazer vai ser ler essa CPI, que ela seja instalada. E Rodrigo Pacheco tentou se explicar em de um mês. Senador Eduardo Girão, a sessão do Congresso Nacional será designada. Obviamente, nós devemos fazer a definição da pauta da sessão do Congresso Nacional, que pressupõe a definição por parte dos líderes do Congresso, da minoria, dos partidos políticos, quanto aos vetos que serão objeto da sessão do Congresso Nacional. Mas pretendemos fazê-la o mais brevemente possível e, obviamente, todos os requerimentos sejam pertinentes e, no caso de uma CPMI com fato determinado e que contém as assinaturas, será naturalmente lido pela presidência do Congresso Nacional. Mas a definição da sessão é preciso ter um alinhamento dos líderes para que não seja uma sessão exclusiva para a leitura de um requerimento. Ana, afinal, você entendeu quando vai ser lido esse requerimento?
Não entendi. Vamos chamar a Dilma, né, para ajudar, ou então a ministra do esporte. Quem sabe eles dão uma luz aqui para gente. O Silvio foi irretocável na análise da CPI e da CPMI, né? As pessoas precisam entender e distinguir muito bem isso. E para falar aí a linguagem das redes sociais, essa CPI do Senado é roubada, né? Os senadores tinham que fugir dessa CPI, porque sabemos muito bem que tipo de conduta o Rodrigo Pacheco vai ter em relação a essa CPI exclusiva do Senado. E caso a CPI com a CPMI, caso elas venham aí a bater de frente, isso pode cair no Supremo Tribunal Federal, e aí é certeza absoluta, né, para que lado a mão do Supremo vai pesar. Vai pesar para uma CPI no Senado. E isso nós não queremos. Primeiro que o senador Girão foi muito pertinente, perfeito na sua colocação. As duas casas foram vandalizadas. Então é preciso que tudo isso seja ouvido numa CPMI, longe desse traidor da pátria aí, Rodrigo Pacheco. E aí, Augusto? O Pacheco é advogado, né? O que ele está tentando fazer é conhecido aí nos tribunais como chicana. Chicana. Não é coisa de advogado, é malandragem, esperteza. A gente, por elegância, chama de manobra diversionista. É chicana mesmo. Ele está tentando ressuscitar, como diz ali a Tarja, ressuscitar essa CPI para sepultar a que interessa, que é a CPMI. Agora, ele sabe ser sabujo, né? Quando, para garantir para vencer a causa que ele defende, em favor dos responsáveis pelo desastre, pela tragédia de Mariana, ele faz qualquer negócio para agradar o Supremo, que assim ele terá a garantia de se ver a causa dele vencedora, o que aumentará em alguns bilhões, aí, milhões a sua fortuna, não é pouca coisa, né? Muitos milhões. Para agradar o governo, ele também faz qualquer negócio, não tem limite para sabugice. Esse aí, o eleitorado mineiro teve de escolher porque não queria a Dilma. Encontrou uma figura que é pior que a Dilma e que fala agora de um mês. Ele não dá para entender o que esse cara fala. Imagina se ele redigir assim as petições dele, mas olha, ninguém no Supremo que está habituado a qualquer coisa, até em alemão, eles julgam causas, ninguém no Supremo vai entender. Eu não entendi o que ele disse. Eu só percebi que é uma chicana. Ele quer botar outra CPI para ver se não investiga o que ele chama de golpe, feito por terroristas. Malandro, né? Augusto, só para complementar o que você está dizendo, e muito bem, tanto é trambique essa CPI do Senado que tem assinaturas do PT a favor dela lá atrás. Tem assinaturas da base do governo, de partidos do governo. É claro, tá na cara que é trambique. E não venham com essa história também, que já escutei de alguns deputados e até senadores nessa semana, Augusto, Paula, Ana, de que não pode duas CPIs com o escopo parecido funcionar concomitantemente. É mentira. Em 2005, na época do Mensalão, a CPI dos Correios, que a verdadeira CPI, a que investigou o Mensalão, que denunciou os 40 ladrões e companhia, funcionou paralelamente a tal da CPI do Mensalão, que tinha o nome de CPI do Mensalão, mas era um puro teatro. Era a CPI do Paulo Pimenta, não precisa falar mais nada. Então, é possível sim ter uma CPMI e ter uma CPI. Exclusiva de uma Silvio, casa. O meu medo é que isso caia, né? Esse debate caia no colo do STF. E aí nós sabemos muito bem, não importa qual foi o passado, ou o que diz a lei, a Constituição, ou o regimento interno das casas, do Congresso, eles vão decidir para que a CPMI seja enterrada, porque a CPMI vai sim investigar se houve infiltrados, prevaricação do ministro da Justiça, enfim, as agências de inteligência.
E nós sabemos que a CPI do Rodrigo Pacheco ali vai ser uma CPI num ambiente controlado. A pergunta que eu tenho para você, Silvio, a Soraya Tronic não poderia retirar o pedido dessa CPI do Senado? Eu creio, Ana, que agora esse pedido de validação das assinaturas que o Rodrigo Pacheco é tanto trambique, como eu falei, é truque, que é justamente para que ela não possa fazer isso, para que as assinaturas sejam refeitas. Então, temos agora número oficial da atual legislatura para uma comissão. É isso que eles estão tentando, simples assim. Vamos acompanhar. Desculpe, Silvio, as assinaturas feitas dos senadores que já deixaram o Congresso, elas continuam valendo? Isso é o que está em discussão no Supremo nesse momento. O Pacheco, em princípio, diz que não, talvez que não valeria, mas o ministro Gilmar Mendes é quem está deliberando sobre o caso. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Já que a gente falou aqui da CPI, proposta aí pela senadora Soraya Tronic, a gente vai atualizar agora a lista da CPMI, a CPI mista. Hoje, mais 2 deputados assinaram o requerimento. Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, e delegado da Cunha, do PP de São Paulo. O tucano Alessandro Viana, senador pelo Sergipe, também declarou apoio. Já os deputados federais Josimar Maranhãozinho e Detinha, ambos do PL do Maranhão, e Max Lemos, do PROS do Rio de Janeiro, recuaram. Os outros que retiraram a assinatura foram o deputado Júnior Lourenço, José Nelto, Chiquinho Brazão e Célio Silveira. Agora, a CPMI tem 193 assinaturas de deputados e 36 adesões de senadores. Lembrando aqui a quem nos acompanha que a lista completa das assinaturas atualizada dessa CPMI de 8 de janeiro você acompanha sempre no site revistaoeste.com, né, Silvio? É isso, Paulo. Acho que dá os números mínimos, né? Você refrescar a memória. Os números atuais da CPMI? E o número mínimo. Ah, sim, são 27 senadores, tem uma gordura, são 35. Aliás, teve adesão de mais um senador, agora 36. De 193 assinaturas, o mínimo é 171. Por mais que o governo tenha feito toda a operação, oferecendo cargos de segundo escalão, diretorias do Denox, da Codevasf, Banco do Nordeste, liberando emendas, ameaçando não entregar emendas também para quem não tirasse a assinatura, não está dando certo essa operação. E se vocês prestarem atenção nos nomes de quem vai retirando as assinaturas, vocês vão se lembrar do nosso programa lá na semana, no dia 2 do mês, quando o Lula se reuniu com o Juscelino Filho, o ministro dos voos da FAB, para acompanhar aras de cavalos, leilões, que fez estradas nas suas fazendas, aquele que mandou chips de celular para os Yanomamis. Pois bem, esse ministro que já deveria ter saído, ele fez ali um grande acordo para permanecer no cargo, que ele trabalhasse pessoalmente pela retirada de assinaturas. E as assinaturas que estão saindo majoritariamente são do estado dele, do Maranhão. Está trabalhando, Juscelino Filho. Alguma coisa ele está fazendo, né? Pelo menos isso. E aí, Augusto? Olha, não vai conseguir. Não vai conseguir. Pelo esforço já feito com esse resultado, não vai conseguir. Até porque fica claro que está estabelecido o preço de cada um. Daqui a pouco sai aí quem é que ganhou tal verba, quem ganhou tal emprego, tudo aí vai ser revelado. Então, eu vivo repetindo esse negócio. A verdade um dia aparece, né? Sempre a gente os fatos acabam prevalecendo. E aí vai ser escrita a verdadeira história dos Rodrigos Pachecos, dos Maranhãozinhos, etc, etc. Essa turma está destinada ao lixo da história, né? Não vai aparecer nem asterisco nos livros que contam a história que vale a pena ler. Olha, mais uma vez, convido você que está nos acompanhando a correr lá no site revistaoeste.com para acompanhar a atualização da lista de assinaturas da CPMI de 8 de janeiro. Já aproveito e faço um convite mais uma vez a você que nos acompanha. Assine a Revista Oeste. Hoje, quinta-feira, amanhã, temos uma edição exclusiva inédita no site da Revista Oeste para assinantes exclusivamente. Então, se você ainda não corre lá, revistaoeste.com/assine, ou então aponte a câmera do seu celular, o QR Code está aqui do ladinho, passo a passo rápido e simples para você também se tornar um assinante, ter acesso aos textos aí dos melhores jornalistas do Brasil. Logo mais a gente vai conversar um pouquinho sobre cada texto
do Augusto, da Ana, do Silvio, que amanhã vai estar disponível no site da Revista Oeste. Agora a gente tem um recado do nosso parceiro e a gente volta já já. Vamos falar sobre saúde agora, falar desse produto fantástico que vem ajudando milhares de pessoas. Um produto 100% natural. O Ora Pronobis vai equilibrar sua saúde fazendo uma limpeza no organismo e melhorando a circulação sanguínea, prevenindo doenças cardíacas como infarto e AVC. E também é rico em proteínas e fibras, importantíssimo para quem tem problemas como anemia, diabetes, pressão alta e colesterol. O Ora Pronobis também é um poderosíssimo anti-inflamatório natural para você que sofre com as dores do dia a dia, dor nas pernas, no joelho, na coluna, você que tem artrite, artrose, ele auxilia na regeneração da cartilagem e massa óssea, evitando aquele atrito de osso com osso. Não perca a oportunidade de ter na sua casa o Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Ligue agora no 0800 787 7070. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Você sofre de artrite, artrose? Não sabe o que fazer para melhorar? A Lírios Suplementos traz para você o Ora Pronobis, um produto 100% natural com alto poder anti-inflamatório e antioxidante. Auxilia no controle de colesterol e diabetes, fibromialgia e regulamento do intestino. Adquira o seu ligando agora para 0800 787 7070. Tenha qualidade de vida com Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Incrível, né? E ele ainda vai fortalecer a sua imunidade e também enriquecido com magnésio. Muita gente não sabe, mas o magnésio é responsável pela produção da serotonina, o hormônio da felicidade, Cris. Então, pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, insônia, voltam a ter qualidade de vida e a dormir bem melhor. Para completar, tem promoção. Conte pra gente, Tem promoção Ale. especial. Se você ligar agora e for uma das 50 primeiras, você garante um super desconto de 50%, frete grátis para todo o Brasil e uma linda semijoia folheada a ouro. Então, corre pro telefone. 0800 787 7070. O Ora Pronobis é da Lírios Suplementos. E agora o assunto é economia. A crise do Credit Suisse provocou quedas nas bolsas de valores e uma onda de insegurança no mercado financeiro internacional. Nesta quinta-feira, o Banco de Investimentos anunciou um empréstimo de quase 54 bilhões de dólares do Banco Central da Suíça. Também faz parte das medidas de reestruturação a venda de parte do banco. Milhares de funcionários foram demitidos no último ano. A perda de confiança no Credit Suisse foi acelerada pela falência de dois bancos dos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank e o Signature Bank. Ana, momento complicado aí para o mercado financeiro internacional, né? Falência de dois bancos norte-americanos e agora essa crise no Credit Suisse, banco suíço. Pois é, e sabe um detalhe sobre esses bancos, o Silicon Valley Bank e o Signature Bank, que a imprensa brasileira não está divulgando, mal aqui a imprensa americana, Tucker Carlson explorou bastante essa semana, os donos desses bancos, tanto do Silicon Valley Bank quanto do Signature Bank, são doadores do Partido Democrata, de Hillary Clinton, de Joe Biden e na casa dos milhões de dólares. Então agora a pergunta, né, que os americanos estão fazendo aqui é se houve alguma ajuda nos bastidores que possa ter empurrado essa crise, né, que essa crise talvez deveria ter acontecido de uma maneira mais branda, digamos assim, mas fato é que a combinação dessa irresponsabilidade desses bancos, irresponsabilidade fiscal até desses bancos, mais a impressora do Joe Biden ligada 24 horas por dia e o dinheiro, né, que causou aí uma inflação histórica nos Estados Unidos, forçando o Fed, que é o Banco Central americano, a elevar a taxa de juros. Ou seja, o combo economia com esquerdista, mais uma vez, ficou aí provado que não, a economia saudável e esquerdista na mesma frase não combina. Resta saber, Paula, o dano, né, que até onde esse dano vai chegar. Se chegará, por exemplo, no Brasil, já que muitas operações também de alguns bancos no Brasil, elas são ligadas com o próprio Credit Suisse. Ver agora até onde pode ir a intervenção dos governos federais nesse novo caos financeiro.
E lembrando até que Rodrigo Constantino, que participava conosco aqui do programa Oeste Sem Filtro, vai escrever sobre a falência desses dois bancos norte-americanos, muito provavelmente vai incluir essa questão da crise financeira no Credit Suisse. E agora, 19 horas e 28 minutos, termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Eu vou começar me despedindo aqui do Silvio Navarro, que está correndo, porque logo mais tem Estúdio Oeste, né, Silvio? É isso, Paulo, é já, então, portanto, um até breve para você que nos assiste, que nos faz companhia. Conto com a audiência de vocês. A partir das 8h30 estarei aqui com a Cris Grêmio e com a Fabiana Barroso. Também teremos convidados para tratar dos principais assuntos da semana e, é claro, apresentar a capa e os destaques da nova edição de Oeste, que está no forno, está saindo, quase pronta. Amanhã cedo, para você que é nosso assinante, está aí, aliás, o QR Code na tela. Vou deixar o convite para você assinar a Revista Oeste. Lembrando que a sua assinatura move o nosso jornalismo independente, os nossos programas em vídeo, nossa programação que só cresce e também o nosso site revistaoeste.com com conteúdo 24 horas. Você que quer saber mais sobre a CPI, está um pouco cansado de ler notícias do consórcio da imprensa, tem o site da Revista Oeste. Vejo vocês já. Ana, querida, muito boa noite. Conta pra gente, teremos a terceira parte da trilogia amanhã? Sim, Paula, amanhã fechamos a trilogia sobre o comunismo e eu queria deixar aqui registrado o meu agradecimento, meu carinho aos leitores, uma repercussão muito grande, pais, tios, avós me dizendo que estavam imprimindo os artigos, mostrando para os netos, para os filhos. É preciso resgatar essa história, né? Porque hoje o socialismo / comunismo, ele desperta um certo fascínio aí nessa nova juventude, nessa nova geração, e o que eles precisam é de um pouquinho de história, o que realmente essa ideologia nefasta fez com milhões de pessoas pelo mundo. E mostrar também que alguns eventos ali, né, parecidos entre esses regimes totalitários e os soviéticos, o que os soviéticos fizeram durante tantos anos e o Brasil de hoje, não é só coincidência, não. Tem método e nós precisamos prestar atenção nisso. Amanhã, então, a parte final aí do Império do Mal, como Reagan costumava chamar o comunismo. Paula, obrigada por mais uma condução aí do nosso programa. Craque Silvio Navarro, até amanhã. Meu mestre Augusto Nunes. Beijo ao Constantino e a todos vocês, nossa audiência maravilhosa. Bom descanso, até amanhã. Augusto Nunes, conta pra gente sobre o que você escreveu nessa edição da Revista Oeste. Vou escrever sobre como ficou o mais absurdo faroeste brasileira, que é o baseado na Lava Jato, com a entrada em cena do juiz que age em favor do Sérgio Cabral. Tem várias histórias aí que mostram que só no Brasil, só o faroeste brasileira tem um final feliz para os bandidos. Boa noite, Paula. Boa noite, meu irmão Silvio, minha querida parceira Ana. Um abração para o Constantino e boa noite a você que nos acompanhou até aqui. Para você que ficou conosco, deixa o seu like, o seu comentário no nosso canal da Revista Oeste no YouTube. Uma boa noite, um ótimo descanso. Eu te espero aqui amanhã a partir das 5h45 da tarde.